Olá, gente, bem-vindos para a nossa aula especial sobre Yom Kippur. Espero que vocês curtiram a nossa aula passada. Desde já eu quero pedir desculpas, sei que a aula passada teve muito vento e parece que atrapalhou um pouquinho a nossa gravação. Estou então em outro lugar aqui, espero que seja melhor para vocês. Eu estou fazendo realmente um esforço constante de encontrar o lugar ideal, que tenha iluminação ideal e barulho ideal para a gente conseguir fazer uma aula bacana juntos. E eu também quero falar que assim, estou curtindo muito os feedbacks que estou recebendo das pessoas. Fique super à vontade, se tiver qualquer pergunta sobre o tema da aula, quanto antes você perguntar melhor, porque às vezes demora um tempinho, de repente tem mais 10 perguntas ao mesmo tempo. Então, quanto antes escutar essa aula e fazer suas perguntas, eu consigo te responder assim, pelo menos até o final da semana. Nesse caso, essa aula, eu quero falar sobre Yom Kippur. Yom Kippur está chegando, gente. Nós estamos num período que está entre Rosh Hashanah e Yom Kippur. Esses são os 10 dias de arrependimento, a Aseret Yemei Teshuvah, se fala em hebraico, os 10 dias de arrependimento, de Teshuvah. Então, se tem um momento na vida para fazer Teshuvah, é agora, tá? Aí você fala, puxa, mas e o mês de Virgem? A gente falou, tipo, nossa, tem 30 dias no mês de Virgem. Na verdade, gente, o mês de Virgem é uma preparação. É uma coisa que foi só recentemente adicionado ao calendário cabalístico em termos de que é necessário fazer Teshuvah também e ganhar a bênção de fazer Teshuvah. Uma coisa que não existia antes. Estou falando assim, nos últimos 2.000 anos isso existe, tá bom? Mas é uma coisa que não existia antes do período do templo sagrado, templos bíblicos. Então, sim, tinham o poder de fazer Teshuvah no mês de Elul, mas não era necessário usar. A gente precisa aquecer os motores um pouco antes do nível que nós estamos. Então, gente, esse ano, Yom Kippur, ele cai do dia 11 para 12 de outubro, isso é de terça-feira à noite até quarta-feira à noite. E esse dia, para quem conhece, é muito famoso fazer jejum, tá? Entre outras coisas que se fazem. Pode cortar cabelo, eu não estou cortando cabelo porque minha esposa gosta, assim, então eu não corto nunca mais. Pode cortar cabelo, mas eu quero falar das 5 restrições que tem durante Yom Kippur mais pra frente nessa aula, porque o foco vai ser diferente. As pessoas ficam tão neuradas com as questões das restrições. Tipo, uma das restrições, por exemplo, é que não pode usar sapato de couro. Aí as pessoas ficam loucas, meu Deus, mas cueca de couro pode? Eu tenho assento de couro no meu carro, tem que arrancar? Tá, então já vou falar, é só sapato, tá? Pode usar cueca, calcinha, pode comer couro se você quiser. É só uma questão técnica. Agora, tem 5 restrições nesse dia chamado Yom Kippur. E se você já ouviu falar, vai ter um lembrete, e se não, você vai aprender agora. Mas realmente isso é bem de menos. O que a gente pode ganhar Yom Kippur é muito mais do que não usar sapato de couro ou jejuar, tá? Então, eu quero começar lendo para vocês o livro do Zohar. E eu quero ler 2 versos dessa aula, e os 2 vêm numa porção chamada Acharei Mot. Acharei Mot, quem conhece, uma porção que ela, normalmente ao longo do ano, ela é lida mais ou menos no período do, sei lá, mês de touro, por aí, tá? Estamos praticamente quase 6 meses depois, ou antes, 7 meses antes. Então, vou assim, deixar uma charada para vocês. Tem muitos versos que falam de Yom Kippur. A maioria dos versos do Zohar que falam de Yom Kippur, a grande maioria, pelo menos, assim, vem da porção de Acharei Mot, uma porção que fala da morte dos filhos do sumo sacerdote Arão. É uma coisa que a gente falou em aulas de Zohar no ano passado, quando era relevante. Então vou deixar aqui uma charada para você. Vai ganhar 2 pontos quem souber me dizer por que justo nesse trecho do Zohar, de Acharei Mot, no meio do nada começa a falar tanto de Yom Kippur, e são versos e versos e versos, assim, e um capítulo, e mais um capítulo, e mais um capítulo, e mais um capítulo, assim, se encontra um monte de coisa, tá? Então, se você souber qual a resposta, pode mandar, e se você estiver muito curioso, então me manda por e-mail, eu posso responder na aula que vem, o que é bom a gente interagir dessa forma, assim, tá? Sabendo que eu existo, tá? Eu não sou só um robô que vai dar uma aula para vocês automática. Então, eu vou ler, vamos lá, verso 133 do porção de Zohar chamada Acharei Mot. Vou ler do Zohar original para conectar com energia, como sempre. Tana behu yoma kama petchin ptichan lekablehon d'Israel lekablat tzlutehon. Zakach lekon d'Israel dehakut sheberichu ba lezaka alon. ולדקה אלון, הלא דכתיב כי במה זה כפר וגומר בהיומה איתתרא כהנה בכמה יתרין בהיומה פולחנה דכהנה יקירה ורב מכל פולחנין. לאכולה יהיב חולקה בעינון קורבנין דקות שברכו בהיומה יתעתר חסד בעלמה על ידה דכהנה מקרב קורבנין על חוביהון דעמה. על חובי דקדמיתא לבתר על חוביהון דעמה מקרב אילבן עלי ועל עמה והאוקמינה מילי. Então a gente usa o poder do Zohar para purificar nossa alma.
E o que fala o Zohar aqui pra gente, né, nesse verso que eu li, fala que nesse dia de Yom Kippur, quantos portões se abrem pra gente, portões celestiais que estão fechados o ano inteiro, que necessitariam talvez um esforço espiritual para que a gente conseguisse atingir. Yom Kippur está aberto para você, qualquer um, os malvados, os justos, todo mundo pode conectar, tem que saber que está aberto, certo? Como eu sempre falo nas aulas de aberturas cósmicas, no curso nível 1, nível 2 e tal, que assim, imagina tá tocando Guilherme Arantes, que vai ter um show do Guilherme Arantes que você estava tão esperando, tipo, praticamente a mãe do Guilherme Arantes e eu estamos esperando esse show, mas eu estou esperando esse show, mas se eu estou no lugar errado, primeiro eu tenho que saber que tem um show do Guilherme Arantes e onde vai ser e que dia vai ser. E a segunda coisa, tem que estar lá. E a terceira coisa, vale a pena de repente eu fazer um pequeno ensaio em casa para segurar com as suas palavras, que vai ter tanta gente lá que minha voz vai fazer a diferença, né? Então, que eu cantando juntos com as pessoas. Então, tem que ter um preparo, tem que saber o que acontece, onde acontece, que dia acontece, e também tem que estar lá e participar. Então, em termos espirituais, quando o templo sagrado foi destruído, o Criador nunca nos deixa na mão e deu pra gente ferramentas como o livro do Zohar para conectar e o ensinamento por trás. Onde você estiver, você pode conectar com essa luz disponível. E não só que tem todos os portões abertos pra gente, se fala que o sumo sacerdote, naquele período de Yom Kippur, ele entrava no santo santuário do templo sagrado. Era a única vez do ano que ele fazia isso, e só ele podia entrar lá, e se ele tinha um fiozinho de cabelo de ego dentro do ser dele, se fala que ele abria a boca e falava o nome sagrado de Deus, e o nome que não se pronuncia, que a gente chama de tetragrama, ou chamamos de Yud Kei Vav Kei. A gente fala só as letras, a gente nem fala as letras do jeito correto, a gente fala tipo diferente, de tanto que tem medo de pronunciar esse nome. E ele pronunciava o nome assim com fé algumas vezes. Primeira vez para purificar a si mesmo, depois purificar sua família, depois sua tribo, e a quarta vez é para purificar todas as pessoas que estavam presentes no templo sagrado e depois o mundo inteiro. E se fala que quando ele saía de lá vivo, nossa, era uma festa que todo mundo sabia que todo mundo foi purificado. Se ele tinha um fiozinho de cabelo de ego, ele abria a boca e falasse em nome de Deus, falava que ele era incinerado na hora. Ele entrava no santo santuário com uma corrente, eu conto isso várias vezes, mas é bom saber, uma corrente de ouro, e se de repente ele falou o nome de Deus e de repente está um silêncio, então eles pegavam a corrente e saiu um esqueleto. E isso acontecia. Às vezes acontecia e, ok, o cara saiu assim. Então eles, ok, próximo sumo sacerdote, next, você foi promovido, vem. Tipo, o cara dentro lá, ai meu Deus do céu. Então era um dia assim, mas depois, se tiver um tempo, até posso contar mais sobre essa questão. O primeiro templo sagrado, ele estava erguido quase a mesma quantidade de anos que o segundo templo sagrado estava erguido. Ambos estavam... Desculpa, o segundo templo sagrado estava bem menos, estava assim, quase metade, mas ele teve muito mais sumos sacerdotes, então eles morriam muito, que a geração foi perdendo seu nível de espiritualidade. Agora, o que é interessante é que fala que no templo sagrado, o sumo sacerdote entrava no santo santuário e ele procurava o nome sagrado de Deus e fazia suas conexões e despertava a misericórdia sem fim para trazer a purificação, tá? Então, primeiramente é bom saber, gente, Yom Kippur, não importa quem você é, não importa o que você fez, o que você vai fazer, é um dia de uma purificação enorme. E depende muito do seu estado de Teshuvah. E eu quero falar sobre Teshuvah porque eu acho que tem umas pessoas que complicam essa ideia, e eu tenho esse ensinamento para ser muito importante para falar de Teshuvah. Eu acho que vai ser uma inovação para muitas pessoas, tá? Então vamos lá. Eu só quero ler mais um verso do Zohar, assim, verso 224, para assim, ter mais uma informação, para ter esse gancho para continuar com a aula, tá bom? Então, verso 224 do livro do Zohar, mesma porção, tá bom? Mesma porção. Tana ki bemazeh chaper alechem, bayom hazeh, היום הזה מבא אלי, אלא ביום הזה דייקה, דבי יתגלה עתיקה קדישה לחפרה על חוביון דחולה. Então, o livro do Zohar, ele continua explicando que eu falei agora, né, que todas as dívidas espirituais são limpas das pessoas. Então, eu quero que a gente entenda o que significa assim, teshuvah. Tem alguns níveis de teshuvah. Quando fala de teshuvah, de novo, para quem não conhece esse conceito, se fala que é um arrependimento espiritual que você faz. Uma pessoa que passa por um arrependimento verdadeiro espiritual pela coisa errada que ele fez. Fala que a Kabbalah é capaz de você realmente corrigir a negatividade que você criou e mudar o seu destino, como se você não tivesse feito aquilo. E até para quem já fez mais cursos avançados de Kabbalah, bastante fala que
de acordo com o seu nível de techuvá, se você fez do fundo da alma mesmo, eu vou explicar o que significa do fundo da alma, não só que você limpa o que você fez, as transgressões são consideradas como se fossem méritos, como se tivesse feito, sei lá, um monte de caridade e fez tudo certo e bonito e lindo. Isto é, você fez um monte de coisa errada e pecado e curto-circuito e magoou pessoas e errou tudo possível. Se você faz uma teshuvá bem feita, não só que você corrige o errado é considerado méritos para você. Teoricamente, isso é uma teoria, você não testa isso em casa, tá? Mas teoricamente, você pode a tua vida inteira fazer todos os estragos possíveis, o último da tua vida fazer essa bela teshuvá, e você fala, você vai estar num lugar, um paraíso, onde nem Jesus e nem Moisés podem chegar, tá bom? Pra você ter uma noção de o quanto que isso é poderoso. Porém, temos que ter cuidado, porque uma pessoa fala em hebraico, haverá, goreret haverá, significa que um pecado cria mais um pecado. Se eu, Daniel, vamos dizer assim, essa é uma coisa bem interessante, eu quero que você pense sobre isso também, e porque é importante fazer teshuvá. Vamos dizer que eu fiz um pequeno curto-circuito, tá? Eu sou um Daniel, X. Agora eu fiz um curto-circuito, eu ignorei alguém, uma pessoa me chateou na rua, eu falei, que chata essa pessoa, eu julguei, ignorei. Eu tive uma oportunidade de me superar e ser melhor, e não me superei, e eu virei assim um pouco menos. O Daniel que estava aqui, que agora fez esse curto-circuito, agora é um Daniel menos. Eu sou menos. Sou inferior ao que era antes. Esse Daniel inferior tem uma consciência inferior. Eu tenho desejos inferiores, eu tenho pensamentos e emoções inferiores, eu tenho vontades inferiores. Em outras palavras, a chance de eu querer fazer mais uma transgressão, um curto-circuito é maior. E também isso vale para o outro lado, tá? Se fala que mitzvah, goreret mitzvah, uma boa ação, vai despertar em você o desejo de fazer mais boas ações. Porque, de novo, se eu vamos dizer que me superei, agora eu sou um Daniel mais elevado. Então esse Daniel elevado tem pensamentos elevados, desejos elevados, motivações, inclusive até inspiração divina para fazer as coisas certas. E de repente fala, poxa, eu acho que eu devo falar com, sei lá, o meu motorista do Uber ou do táxi, ou o que for, fazer uma pergunta para ele, acho que está precisando de ajuda. E você pergunta ele, de repente está precisando de ajuda. Fala, nossa, que incrível. Né? Quantas histórias eu já ouvi falar disso, de uma pessoa estar no táxi, começa a falar com um motorista de Kabbalah e, cara, muda a vida da pessoa. Muda a vida da pessoa. Então, vamos entender melhor essa questão de techuvá de um jeito melhor, tá bom? Assim, eu quero falar de níveis de techuvá. Primeiramente, gente, o ideal, que talvez a maioria de nós ouviram falar, é que vamos fazer uma techuvá, um arrependimento pleno de uma coisa que você fez errado. É você entender, puxa, vamos dizer que eu grito com, sei lá, minha esposa ou meu marido, tá? Eu brigo, eu grito, eu falo coisa horrível, depois me arrependo muito, falo, ai... Mas assim, eu estou fazendo techuvá sobre isso há 1, 2, 3 anos, 1, 2, 3 décadas. Isso acontece para pessoas que fazem Kabbalah um certo tempo. De perceber que tem coisas que é difícil. Fala, gente, eu não estou conseguindo mudar. Eu quero mudar, me arrependo no fundo, mas eu faço de novo, eu caio de novo. É natural disso acontecer, gente. Se fala que até se você sabe que o teu arrependimento, ele não é 100% pleno, porque, você já tentou tantas vezes e você caiu de novo, faça. Ele vale muito. Vale muito, muito, muito mesmo. Tá? Então vamos entender, eu quero falar assim, especificamente sobre os níveis de techuvá. O primeiro nível de techuvá se chama um pensamento de techuvá. Se fala assim, hirhur, é a palavra, hirhur techuvá, como se fosse começar a ponderar, falar, sabe o que? Eu acho que estou errado, sabe? Eu acho que eu deveria me arrepender do que eu fiz, eu acho que eu deveria pedir desculpa, acho que deveria mudar meus caminhos, acho que deveria criar novos hábitos, acho que deveria fazer mais ou deveria fazer menos X. É só um pensamento, é muito teórico. Gente, falam os cabalistas, se a gente soubesse o quanto que vale só isso, a gente ia fazer isso todo dia. Ia parar o nosso dia toda noite e só pensar e ponderar sobre o que a gente deveria ter feito melhor. A gente fala sobre isso no curso nível 2, à noite, a importância de a gente, refletir sobre o nosso dia. Eu confesso para vocês, com tantos anos de Kabbalah, que eu ensino o Kabbalah e tal, não é fácil fazer isso. Tem noites que você, esquece, tem tanta correria para fazer e tal, e a gente esquece. Só de pensar isso, gente, se fala que às vezes é a última coisa que falta para você de fato conseguir fazer uma grande techuvá verdadeira. Tá? Se a gente soubesse quanta luz isso revela, quanta inspiração divina, quantos anjos negativos isso aniquila e quantos anjos positivos nascem e te ajudam só de você ponderar, de você ter, poxa, eu deveria me arrepender sobre X, eu deveria fazer algo melhor. E tem vários níveis disso, tá? Você fala que
Por exemplo, vamos dizer que eu fiz uma aula de zoom para vocês, aí terminou, foi perfeita, mas eu penso, puxa, mas poderia ser melhor. A gente poderia melhorar o cenário, o som e tal. E as pessoas amaram, tá todo mundo assim, tipo, mudou a vida das pessoas, mas eu quero fazer melhor. Não porque eu quero mais aprovação das pessoas, que é gostoso, é porque é uma coisa que me empolga. É como se fosse, sabe, uma energia que me atrai, eu quero correr atrás disso. Tá? Por isso a gente falou, é muito importante o exercício que a gente falou sobre o Rosh Hashanah, espero que você escutou a aula, se não, tudo bem, escute, ela está válida ainda, tá bom? Vale a pena escutar, que o exercício é bem legal sobre o que a gente falou lá da aula passada de Rosh Hashanah. Então, o primeiro nível só de você pensar, ponderar, tá? Nível número 2 é você fazer uma teshuvah parcial. O que é teshuvah parcial? É você se arrepender da coisa e fazer esse processo de se comprometer com nunca mais fazer e tal, e na boa, ou você sabe que você amanhã vai cair de novo, ou você sabe que a chance é alta de você cair, e você, assim, você tá fazendo para valer, tá? Não você tá fazendo, vou fazer teshuvah e daqui a 2 minutos eu vou cair também, que depois eu faço teshuvah de novo. Aí isso não vale mesmo. Você tem que estar com o teu coração realmente, verdadeiramente, assim, tipo, com aquela dor no peito de, puxa, eu preciso mudar. Mas eu tô com medo, eu acho que eu vou cair, não importa. Eu vou fazer teshuvah daquilo, eu vou me comprometer. E mesmo se é coisa que é difícil para mim, eu vou me comprometer de novo, especialmente nesse período de até Yom Kippur, é muito importante. E vou falar sobre isso, mais um nuance que é importante saber, tá? Por que isso é importante? Então, isso chama teshuvah parcial, que você faz uma teshuvah sobre algo e no final das contas você repete o erro em uma dose bem menor, não está perfeito. Está valendo, gente. Está valendo se você de fato no teu coração está desejando isso. Está valendo. Nível 3 é você fazer uma teshuvah plena de uma coisa que é fácil, óbvio. Tá? Isso é uma coisa que, vamos dizer que você se lembra que há 10 anos atrás você dirigiu bêbado, tá? Falando, nossa, que horrível que eu fiz. Eu poderia ter me matado, eu poderia, assim, sei lá quantos anjos eu gastei para ter um milagre para chegar em casa são e salvo. Sabe o que? Cara, eu me arrependo disso e é uma coisa que, óbvio, vamos dizer que você de fato nunca mais vai fazer isso. É uma coisa que você fez tempo atrás, você era jovem, você estava deprimido, você estava num momento louco na tua vida, sei lá o que for, e está muito claro que você nunca mais vai fazer, inclusive você nunca mais fez. Ótimo! Uma coisa que é muito poderoso. Gente, pessoas pensam, tá, mas é uma coisa que eu já não faço mais. Mas você parou um segundinho para pensar, para ponderar, para se arrepender, para sentir a dor no coração, para entender que você, sei lá, fez um erro lá, mesmo se não acontecer nenhum dano, tá? Isso é importante também, isso é o nível 3. Fazer teshuvah e, aliás, daqui a pouco a gente vai fazer uma listinha de que coisas você pode fazer, que nível de teshuvah, tá? Nível 4 de teshuvah é uma teshuvah que ela é mais assim, plena, mas ela é movida pelo medo, tá? Que você, na verdade, vamos dizer assim, que você, vamos dizer, uma pessoa, você magoou alguém fortemente, ou você fez uma besteira consigo mesmo, sabe? Você foi irresponsável no trabalho e quase foi demitido numa época de crise, fala, nossa, tal. E você faz teshuvah movido pelo medo. A motivação é o medo de, meu Deus, eu posso perder muito na minha vida. E você de fato se compromete e nunca mais vai fazer aquele erro, mas a motivação é o medo, tá? É um nível muito poderoso de fazer, porque se fala que esse medo, com o tempo, você sabe como melhorar ele. O quinto e mais poderoso nível de todos de teshuvah é a teshuvah que é movida pelo, vamos ver se você consegue adivinhar, vou te escutar. Muito bem! Quem falou amor ganhou 2 pontos. Uma teshuvah que é movida pelo amor. Amor. Isto é, uma coisa é ser movido pelo medo, outra coisa é ser movido pelo amor. Se fala quando você faz uma teshuvah movida pelo amor, isto é, eu sinto tanto amor e apreciação e admiração pela luz do Criador. Fala, meu Deus, eu estou apaixonado por Deus, sabe? Meu Deus, estou apaixonado por Deus, é bom. Estou apaixonado pela luz do Criador, eu estou assim empolgado, estou estática, tipo, eu sinto tanto, sabe? Eu choro de emoção, não porque eu sou maluco, porque eu choro de emoção de pensar, meu Deus, Deus me ama tanto. Eu sinto tão feliz pela oportunidade de ser uma pessoa melhor, eu sinto essa energia que me dá uma força de ser uma pessoa melhor, de nunca mais repetir os meus erros. É tão poderoso assim, de você como se fosse reapaixonar mais e mais pela luz do Criador. E pelo esse amor você está...
o arrependimento do passado acontece, mas o que mais fica contigo é o quanto que você nem pensa em fazer os erros, você quer fazer muito melhor na sua vida. Esse é o nível mais poderoso. Se fala que quando chega nesse nível, as transgressões que você fez, elas viram méritos para você. Como assim? Isso é uma coisa, eu vou falar para vocês, eu estou assim estudando com muita gente, estou aproveitando agora esse período da minha vida, estou estudando com um monte de rabinos mais conhecidos e menos conhecidos, pessoas assim bem poderosas assim nos estudos da Torá, em todos os aspectos e níveis, inclusive eles estudam Kabbalah, estudam Zohar, estudam livros de cabalistas que eu também estudo e estudei, e eu estou aprendendo assim, bastante coisa com eles, mas assim, tem umas coisas que eles começam a estudar e tipo, eles não sabem como lidar com aquilo. Fala aqui é uma pergunta, fala, eu não sei qual é a resposta, é difícil, tem que pensar, tem que investigar. E fala, gente, a gente aprende isso na Kabbalah do jeito, sabe, vocês vão saber coisas que tem rabinos assim, top, pessoas que são, eu considero, assim, no caminho de ser uma pessoa justa, tá? Uma pessoa que é realmente, assim, fantástica e sabe muito, dedica a sua vida para estudar os segredos da vida e você vai saber coisas que eles não sabem. Tá? Eu tô tentando assim, encontrar coragem no momento certo de ver se eu começo a me enfiar e também dar umas dicas para ver se isso vai ser bem-vindo ou se você é excomungado nesse mundo assim, rabínico judaico. Mas o que eu quero te falar para você é o seguinte: como é possível que uma tchuvá sobre, sabe, você faz uma coisa, tá bom, limparam de você, a luz do Criador é infinita, vai te perdoar, tudo bem, mas é considerado um mérito para você? É um exagero, né? Tipo, então onde está a justiça? Vai lá, mata um monte de gente, tipo, pronto? E aí você faz tchuvá um dia antes, bem forte assim. Então, uma das respostas que falam que essa tchuvá é tão difícil de fazer, que a maioria das pessoas não conseguem, por isso que é tão difícil, você ganha esse mérito. Tá bom, mas não explica. É como se fosse falar como isso funciona, mas não por que isso funciona. Eu vou falar para vocês por que isso funciona. Gente, eu vou falar uma coisa que é perigosíssima para vocês. Talvez você já ouviu falar desse ensinamento. Fala que é perigoso porque a gente pode entender errado. Mas todo o lance da tchuvá e todo o lance de Yom Kippur e fazer tchuvá em Yom Kippur é voltar a ter a certeza absoluta e plena que tem uma coisa só nesse universo: Deus, ou a luz do Criador. Uma coisa só. Tá? Essas plantas atrás de mim, esses prédios, tudo isso é luz do Criador manifestada através da planta desse... esqueci como se fala em português que estou sentado aqui. Fugiu da minha cabeça, como se fala isso? Cadeira, balcão, você sabe o que eu estou falando. Tudo isso é Deus manifestado através de coisas físicas. Meu óculos, a minha pele, tudo é luz do Criador. Certeza absoluta. E todos os nossos curtos-circuitos que nós fazemos. Imagina assim que você entra numa lama, você quer extrair os diamantes, para quem já viu como se encontra diamantes, vamos dizer, numa situação ideal onde não tem escravos na África, infelizmente isso acontece, você tem que ficar lá na lama até o joelho, até a cintura, você fica, sabe, catando assim, você extrai os diamantes daquela lama suja, se fica lá o dia inteiro, é muito desagradável, mas depois de ter o diamante é muito agradável. Então, se fala que desde o curto-circuito original de Adão e Eva, muita luz caiu para lugares muito negativos e a gente tem que primeiramente entrar na lama, que é fazer o curto-circuito, mas depois quando você se arrepende, como se você estivesse cancelando mais um pedaço do oponente, está matando o oponente e você extrai de lá a luz, porque querendo ou não, gente, não importa que curto-circuito você fez, você aprendeu algo valioso na tua vida. Falei uma coisa errada? Não importa que curto-circuito você fez na tua vida, pelo mais horrível que ele foi, você aprendeu algo valioso que você provavelmente nunca ia aprender, a não ser que você tivesse feito aquilo. E o seu arrependimento pleno, a paixão pela luz, te traz a luz do aprendizado, que no final das contas, tikkun é você aprender coisas. Aprender não é só aqui, aprender é estudar e também aplicar. Então, por isso, gente, é tão importante estudar a Kabbalah. Por isso é tão importante estudar essas aulas. Por isso é tão importante ficar falando, gente, se você gostou dessa aula, fala com um amigo teu e tal. Porque cada aula nos proporciona com mais um entendimento, mais um envolvimento, mais uma força para que nós possamos nos reapaixonarmos pela luz do Criador e ter mais motivação de ir em frente com a vida. Gente, assim, eu vejo pessoas que elas são tão boazinhas, elas querem tanto fazer a coisa certa e elas fazem um pequeno curto-circuito e isso derruba elas. Eu fico tão mal, eu falei, gente, levanta, continua.
Sabe, você faz uma... Ah, mas eu já fiz tchuvá sobre isso e não consegui. Tá, mas vamos aprender uma coisa nova hoje. Uma tchuvá parcial vale também. Você não pode desistir. Gente, a nossa tchuvá é considerada que ela não deu certo mais, que você fez uma tchuvá falsa só quando você desiste. Só quando você falou, sabe o que? Gente, não dá mais pra mim, eu vou ficar assim mesmo, eu desisto, Deus me criou dessa forma, Deus que se vire com isso. Eu vou fazer curto-circuito mesmo, tô nem aí, vou pagar o preço depois. Aí você perde o mérito de todas as chuvas que você estava tentando fazer, toda essa energia que você estava compilando, juros sobre juros, até que um dia isso vai explodir na tua vida, você ter a força real de mudar e ter um milagre, até se precisar de um milagre da luz do Criador entrar em você e te tirar desses hábitos horríveis ou chatos. Você perdeu esse negócio todo pela desistência. Então você pode fazer o tchuvá sobre a desistência? Pode. Mas aí você tem que entender que normalmente quem faz um tchuvá sobre desistência tende a desistir. Então é muito importante você se fortalecer com tudo e se envolver com mais aulas e mais entendimento, escutar essa aula, sei lá, umas 2, 3, 4 vezes. Falar com outras pessoas, gente, a forma mais clássica de você aprender isso tudo é você estudar, aplicar, pega uma ideia ou outra, compartilha com um amigo teu para ver se você consegue compartilhar. Se você consegue, quando você compartilha um trecho da aula, tipo, você tentar ensinar alguém, você vai entender o que você não entendeu e você também, o que você entendeu, você vai entender melhor ainda. Faz sentido? Então vamos fazer um pequeno exercício agora para você. Eu quero que você pense sobre esses 5 níveis de teshuvá. Vou repetir de novo. Nível 1 é ponderamento, tá? Nível 2 é você fazer um teshuvá parcial. Você fazer uma coisa e ou você voltou a fazer aquele curto-circuito ou você voltou a fazer parcialmente parte desse curto-circuito. Número 3 é você fazer uma teshuvá plena de uma coisa, mas que é simples ou óbvia de fazer ou pequena, que não é muito esforço. 4 é fazer uma teshuvá plena mas motivado pelo amor, pelo medo, desculpa. 5 é teshuvá plena motivado pelo amor, que aí tudo na tua vida vira, sabe, é como se fosse você chegou nesse nível de conexão e de você estar grudado no nós do Criador pelo processo de você estar tão distante. O fato que você esteve tão distante da luz, você fez tantos curtos-circuitos, você aprecia muito mais. Você fala com a pessoa que faz essa teshuvá, já falei, de fato, o livro do Zohar fala em vários lugares que essa pessoa ela atinge um nível espiritual que um justo não consegue atingir. Por quê? Porque só eu e você que estávamos nesse nível de fazer tanto curto-circuito e depois voltar para a luz, a gente sabe o que significa ter e perder e voltar. Um justo que nunca pecou na sua vida não sabe o que é isso. Ele sabe outras coisas, mas isso ele não sabe. Então, pense sobre, assim, para cada um dos 5 itens, o que você poderia fazer. Tá? Em que área da vida você poderia fazer um ponderamento de teshuvá? Você não está pronto agora para mudar, para se arrepender. Vamos dizer que você tem hábitos de alimentação horríveis. E você está longe de estar longe de pensar sobre o fato que você vai ter que mudar seus hábitos de alimentação. Então faça um ponderamento só. Sabe, tipo, ponderar, eu deveria mudar mesmo, assim, sentir a dor e tal, mas só ponderar, tá? Que era talvez você poderia fazer uma teshuvá parcial, que você faz uma teshuvá e você sabe que, eu vou fazer, mas eu sei que tem uma chance de eu voltar a repetir, mas eu vou fazer, tá? Eu vou pensar sobre isso, eu vou querer me comprometer. Qual seria o nível 3? Uma coisa que você é fácil de fazer, óbvio de fazer, chegou a hora de você pensar, arrepender e se comprometer a nunca mais fazer, ou fazer uma coisa mais proativa. Um pequeno hábito de uma teshuvá plena, fácil de fazer. O que você poderia colocar na tua lista como um projeto de vida, ou até um projeto por um ano, esse próximo ano até o ano que vem, de teshuvá, que seria movida pelo medo, de nossa, eu tenho medo de perder meu filho, minha esposa, meu marido, meu emprego, minha saúde, tá? E qual seria algo que você gostaria de fazer teshuvá, que seria em termos de amor, isto é, eu sei que assim, uma coisa que eu preciso fazer teshuvá na minha vida e que é uma coisa que mexe comigo, que eu, durante muitos anos da minha vida, eu desperdicei muito do meu tempo com besteira, sabe? De tédio, fazendo besteira, não usando esse tempo precioso para revelar mais luz. E uma das coisas que eu dei uma olhada num diário meu, eu escrevi o diário quando tinha uns 19 anos de idade, como fosse uma autoterapia. Eu não sei porque eu escrevi em inglês, vai entender essas coisas. E eu fiquei um ano inteiro escrevendo. E engraçado que depois eu parei, depois com uns 21, 2 anos de idade, eu voltei a escrever num outro, assim, escrevi um tempo. Uma coisa que se repetia um padrão,
que eu sempre me cobrava de que esse ano vou estudar coisas novas, esse ano vou entrar no caminho espiritual, esse ano vou estudar mais coisas espirituais. Eu até, assim, compartilhar uma coisa pessoal com vocês, eu até cheguei a chamar o segundo diário chamava de Saturido, que é, em japonês, o caminho do espiritual ou do iluminado, que eu estava mais nesse mundo de artes marciais e pensava que o mundo ocidental conhece coisas que a gente não sabe sobre a vida, para descobrir que o tesouro estava debaixo da minha cama, né? Kabbalah, que está mais próxima lá da Terra Santa. Então, eu falo isso porque, assim, eu sei que uma coisa que o Criador me deu essa habilidade de estudar, de aprender, de assimilar, de gostar, de apreciar, de compartilhar. Eu desperdicei anos da minha vida fazendo isso. E eu quero, assim, chegar no nível de arrependimento real e de fato, dedicar X tempo do meu dia a dia para estudar mais. Hoje em dia está mais difícil pela questão da organização técnica da 91, então eu estudo, mas estudo menos do que eu gostaria. Mas assim, eu quero que o meu estudo diário cresça, eu fiz um plano e tal, e eu quero me apaixonar por isso, sabe? Dessa questão de... É um projeto de vida que eu tenho, não sei se vou conseguir, se vai ser esse ano. É um projeto de vida que eu tenho, não sei se vai ser esse ano, se vai ser ano que vem, ou daqui a 10 anos, ou daqui a um mês, eu não sei, mas é uma coisa que eu estou empolgadíssimo com isso, sabe? De fazer um plano de ação, de verificar tudo que tem para estudar, o que sim, o que não, o que é importante, o que não é importante, pesquisar um monte de coisa aí, colocar na prática, porque assim, os últimos anos de ensinar Kabbalah da minha vida eu dediquei muito ao estudar o livro do Zohar. Eu li ele de cabo a rabo, de ponta a ponta, mais de uma vez, alguns trechos várias vezes. Eu estou na segunda rodada de ler o livro inteiro, assim, são um monte de volumes para ler, com tradução, e eu cheguei à conclusão agora, vamos ampliar, estudar mais coisas ainda que eu estou querendo fazer, tá? Então, esse é um exemplo pessoal meu. Vamos lá, faça um pause aqui, pense sobre onde você pode fazer Teshuvah em cada um dos níveis e a gente volta para falar sobre mais coisas ligadas a Teshuvah. E aí? Voltou? Fez? Teve conclusões interessantes? Se não, faça, ok? Você também escutando no carro por um acaso e não pode parar para escrever, sabe? Faça mentalmente e depois em casa escreva. Isso faz a diferença, gente. Para todo mundo que relata para mim que de fato parou para fazer os exercícios que eu recomendo, eu recebo feedback assim que quanto que ajudou. E de vez em quando a gente sabe a resposta, mas a gente tem que parar para pensar, escrever, que a vida é tão corriqueira e, nossa, você faz e faz a diferença, né? Então vamos lá. Agora eu quero falar de vocês sobre os tipos de Teshuvah que temos que fazer. Isso, uma coisa é níveis de Teshuvah. Agora tem 3 tipos diferentes de Teshuvah que é importante fazer. A primeira coisa é Teshuvah com você mesmo, tá? Além da lista que você fez de 5 tópicos, eu gostaria que você pensasse, daqui a pouco a gente vai fazer um pausa de novo, uma coisa que você precisa fazer Teshuvah consigo mesmo. Em qualquer um dos 5 níveis, pode ser ponderamento, pode ser Teshuvah de medo, pode ser pelo amor, pode ser... O primeiro passo de fazer Teshuvah é com você. Gente, se a gente não tivesse, sabe, violado nossos valores e nós mesmos, nós deixássemos pessoas nos violar nossos valores e pensamentos e ideias e o que é preciso pra gente, a gente não ia chegar a fazer os outros curtos-circuitos. Primeira coisa é contigo. Nós temos, isso é uma coisa muito importante, a gente tem que, sabe, perdoar nós mesmos. Olha, da mesma forma que uma pessoa que te irrita muito todo dia, ele pede desculpa uma vez, não rola, gente. Tem uma psicologia por trás de pedir desculpa. A pessoa tem que pedir desculpas várias vezes, e mostrar que se arrepende. Até se ele volta a errar contigo, mas ele mostra pra você que ele está consciente, ele está se arrependendo e tal. E aí começa a mexer no seu coração, a gente começa a ter mais misericórdia. Até se a pessoa volta a errar com a gente, mas nós sentimos que a pessoa é sincera e tem um problema e não consegue mudar, a gente tem muito mais misericórdia com aquela outra pessoa e aceitamos sua desculpa e isso nos limpa. Faça consigo mesmo. Número 2, fala com Deus. Peraí, primeiro é comigo, depois com Deus? Sim. Primeiro é com o Deus dentro de você. Segundo é com a criação. A criação pode ser, por exemplo, você desrespeitar a comida, tá? Uma das coisas, muito Teshuvah que eu tenho que fazer sem dúvida, sabe, eu sou pessoa, eu detesto jogar comida, mas gente, pra mim jogar comida é um pânico, é um sofrimento. Assim, de vez em quando eu comprei uma fruta a mais, e aí eu coloco na geladeira e, sei lá, e já tá um pouquinho molinha e chata de comer, e falo, não vou jogar fora, eu vou comer amanhã. Gente, o negócio só sai da geladeira porque virou Yoda. O Yoda, sabe Yoda do Star Wars? Verde com barba branca. Aí minha esposa pega aquilo, joga fora, me dá uma bronca. Porque assim, me dói jogar comida fora.
Isso é uma coisa que eu sei que eu tenho que fazer ativar, gente, esse desperdício. Não é que eu jogo todo dia um monte de comida, mas sem dúvida eu jogo. E não importa se eu estou acima, se eu, muito fora da curva, e eu desperdiço muito menos do que o brasileiro normal, ou que qualquer ser humano normal do mundo desperdiça. Eu não quero desperdiçar mais comida, assim. É muito mais do que termos ecológicos que é importante. Em termos de, gente, o Criador me dá coisa, como posso desperdiçar? Então, toda a questão de como eu me comporto com a criação, com animais, com as árvores, com o mundo inanimado, com todas as bênçãos que o Criador me dá, com os ensinamentos que o Criador me proporciona e eu não aprecio bastante, eu não aplico, todas essas questões. E por último, é fazer ativar com outras pessoas. Essa ativar é mais difícil, porque, assim, na verdade, ativar mais difícil supostamente parece fazer ativar com nós mesmos. E ativar mais fácil supostamente fazer com outra pessoa, que você pede desculpa, o cara tira, olha, não, tá perdoado, cara, valeu, tudo bem. Mas na verdade, fazer ativar com uma outra pessoa, eu falo que é mais difícil porque no fundo depende primeiro do seu processo de fazer consigo e com a criação. Se você fez consigo com a criação, ativar com outra pessoa vai funcionar bem fácil. Tem que saber quem você magoou, quem você fez errado, você tem que pedir desculpas. Agora, a pessoa pode falar, olha, te perdoo, mas você sabe se te perdoa de verdade? Ou se tem uma coisa lá, se ele ainda está chateado, se ele ainda tem ódio de você, ou se ele quer se vingar, ou sei lá o que for. Talvez ele é uma pessoa educada, uma pessoa culta. Pô, desculpa, perdoado, pronto. Mas quando você faz esse processo certo, aí você consegue. Então, vamos fazer um pequeno pausa aqui também, pensar. Eu sei que é muita coisa, tá? Mas, gente, vale a pena, tá? Vale a pena, porque a gente vai falar, eu vou terminar daqui a pouco essa aula com o que a gente vai ganhar em Yom Kippur. Então, pense um pouco sobre, que uma coisa para cada item. Tchuvá consigo, com a criação e com a pessoa que você precisa fazer tchuvá, tá bom? Que talvez você estava até esperando a hora, vou pedir desculpa depois, que estou com vergonha, passou o tempo, não sei o que, enrolou. É hoje, gente. É esse ano, é agora. Vamos lá, te espero aqui. Vamos lá, então. Espero que você conseguiu ter uma conclusão bacana. De novo, se você não fez, faça, tá? Se você não tem tempo para parar para escrever, faça mentalmente, é muito importante. Vai fazer toda a diferença para você, né? Até nessa própria aula. Então vamos lá. Pessoas perguntam, gente, mas e o processo de techuvá, Daniel? Você não explicou, tá? Deixa eu explicar rapidinho. Techuvá, processo, para quem não conhece, a gente explica isso também no curso Árvore da Vida, na 8ª aula sobre Binah, Techuvá, a gente fala sobre todas essas questões. Mas é você saber o que você fez de errado, identificar, se arrepender. Gente, o arrependimento tem que ser verdadeiro. Aliás, você quer chorar? Chora, tá? Não tem problema você ficar triste e chorar. Esse é um momento da vida, esses 10 dias, e sem dúvida o ápice que é Yom Kippur, que é o 10º dia desse mês de Libra. Esse é o dia que você chora, fique triste, pode ficar mal uma vez por ano, tá bom? Eu dou pra você, eu te dou minha palavra que tá tudo bem, tá? Se quiser, eu assino pra você um papelzinho pra você mandar pro seu psicólogo ou terapeuta, tá bom? Não tem problema, uma vez por ano. Fique mal com isso mesmo. Como você lida com a culpa, isso eu vou pedir um pouco de paciência. Eu vou postar um vídeo para todo mundo, naquela série de vídeos de Aula 91 Responde, que eu já recebi uma pergunta sobre essa questão, eu acho que é pertinente para todo mundo. E vale a pena ficar atento sobre essa aula, que ela é bem bacana, assim, que eu vou compartilhar com todo mundo sobre como você lida com culpa, que é importante. Mas não tenha medo de você se arrepender, assim, tem que doer. Chora, pode chorar, tá bom? Agora, número 2 é você realmente, assim, implorar a luz do Criador, me ajuda, não posso fazer sozinho, eu caí, eu preciso da sua ajuda. Eu entendo que você vai me dar essas forças, você é a luz do Criador que está aqui, que está em todo. Eu preciso de você, mas eu preciso, mereço, não mereço, esquece, eu preciso de você com intensidade. E aí tem a questão do comprometimento. Uma coisa é, vou me comprometer a nunca mais fazer X. Isso é óbvio, tá? Você tem que comprometer o que sim você vai fazer. O que você provavelmente sim, como você vai preencher seu tempo e energia para assegurar que você nunca mais vai fazer aquele errado, tá bom? Então esse é o processo, mas assim, e no final das contas é simples, gente, sem complicar demais. É intenso, mas é simples. Aí vem a pergunta, puxa, mas como eu vou saber que de fato eu fiz tchuvá, que foi aceito? Então, eu vou dar umas dicas para vocês, mas eu quero que você saiba uma coisa.
no fundo, você nunca vai de fato saber 100% que você fez chuvá 100%. Não tem como saber 100%, ok? E tem uma razão por que isso é assim, mas eu vou explicar isso daqui a pouquinho. Então, assim, eu quero falar com você um pouco sobre níveis de blasfêmia, ok? O cara mais herege da história da humanidade, de acordo com o Kabbalah, foi o faraó. O famoso faraó do Egito, que estava lá com os israelitas e eles eram escravos. E, o cara passou por 10 pragas. Cada praga, cada praga era tipo, destruiu o Egito, tá? Cada praga tipo era uma semana de destruição. Imagina a primeira praga, tá? Sangue. Todas as águas viraram sangue, tudo sangue. Quem disse que sangue é vermelho? Tá? Sangue vira preto, ele fede. Tipo, o Nilo, o Egito inteiro estava fedendo a sangue, aquele ferro, aquele cheiro. Tudo assim, pessoas não conseguiam se limpar, não tinha água, estavam começando a morrer de sede. Eles iam para os israelitas: israelitas, tem água? Então, ó, você pega assim o cara rouba o copo do israelita, vira sangue. Leva para o israelita, vira água. Falou: tá, vamos fazer o seguinte, eu vou pegar um canudo, você pega um canudo, mesmo copo, o israelita bebe do canudo é água, o egípcio bebe é sangue. Qual a solução? Ele tinha que comprar. Oferta, gente, eu vou te vender um copo d'água a $100, você compra? O cara comprava, né? Assim que os israelitas começaram a ficar ricos lá no Egito, antes de eles saírem da escravidão. Acabou essa praga? Legal. Segunda praga, sapos. Todo o Egito tinha sapos, gente. O faraó tinha sapos na cama dele. Ele tinha duas opções: ficar de pé ou dormir em cima de sapo. Eles entravam dentro do corpo das pessoas, na comida e tal. Uma semana inteira disso. Aliás, se fala que egípcios ficaram loucos. Porque sabe, o dia e a noite inteiro, sabe aquele barulho de sapo? Aquele barulho gostoso lá do Pantanal, de sapos, assim. Não era tão gostoso, era tipo uma orquestra sinfônica de sapos gritando assim, quá, 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 quá. Pessoas estavam ficando loucas, assim, quá, quá, o dia inteiro, não conseguiam dormir. Destruiu a produção deles, tipo, mais comida foi embora e tal, pessoas ficaram loucas, morreram. E assim vai, gente. A 10ª praga estava chegando. Depois de 9 pragas, tudo que Moisés falou acontecia, era intenso. Eles não tinham mais a plantação, não tinha mais agricultura, não tinha mais animais, não tinha mais gado. Pessoas estavam morrendo, sofrendo, corpo com borbulhas, coçando. Um ano inteiro desse negócio. Aí chega o faraó, Moisés fala: tá vendo aqui a 10ª praga para você? Morte dos primogênitos. Sabe o que o faraó estava fazendo naquela noite? Ele estava dormindo na sua cama. Tipo, sabe o quê? Eu vou mostrar para você o dedo do meio, Senhor Deus. Sabe? Estava assim, ó, não sabe o meu dedo do meio. Tô nem aí. Ele tinha um filho primogênito, e o próprio faraó se fala que ele era primogênito. E assim, ele acordou no meio da noite, que estava todo mundo gritando que a pessoa estava morrendo. Se fala que estava dormindo assim na caminha dele, com um chapeuzinho pompom. Esse é o nível, é o ápice do herege, da falta de certeza na luz. Então, graças a Deus, ninguém aqui está nesse nível. Estamos longe disso. Mas temos que entender qual, sabe, o oposto disso. A gente tem que entender que temos cada um dentro de nós um pequeno faraó. Temos um faraózinho. E cada um de nós tem uma coisa de, sabe, onde eu não importa quantas vezes eu recebo, falar, é aleatório, não vai acontecer pra mim, tudo bem, não funciona esse negócio de capa. Sabe, onde você tem um faraózinho lá falando com você. Tem que ter cuidado com isso, tá? Porque isso é o que vai ajudar você também a lidar com toda a questão sabe, que esse faraózinho faz a gente, ele pega a nossa culpa, a culpa tá pesada, e fala, sabe o que? Faraózinho fala uma coisa, isso não funciona mesmo e tal, tá tudo bem. E aí o que a gente faz? A gente volta a fazer o errado. Então, de novo, eu vou falar sobre como lidar com culpa num outro vídeo. Na quinta-feira, se Deus quiser, vai ter, na próxima vez. Eu quero que a gente mantenha em mente, não podemos deixar esse faraó nos convencer de outras besteiras, pelo menos esse período. Se fala que 2 vezes por ano, em Rosh Hashanah e Yom Kippur, esses 2 períodos, gente, até se você está mentindo, até se você sabe que você está fingindo, finja de fazer tchuvá nesse dia. Por quê? Porque se fala que são os dias que a gente volta à semente pura. A nossa alma, no fundo, quer fazer tchuvá, quer fazer a coisa certa, quer se arrepender das coisas erradas, até se a gente não está sentindo que é real pra gente. Quando você faz assim, é como se fosse o Criador olhar pra você e falar, ele entende que a essência dele é assim,
Os outros dias do ano, ele finge de ser uma outra pessoa. Mas 2 vezes por ano ele lembra, em Rosh Hashanah e Yom Kippur, ele lembra quem ele é de verdade. Então eu vou ajudar ele. Mas fala que o contrário é perigoso. Imagina que a pessoa faz tipo, Rosh Hashanah e Yom Kippur, tá bom, vou fingir, tá não sei o quê, e tá esperando assim os minutos para ele poder voltar a ser a pessoa que ele é. Aí o criador entende, então ele tá, na verdade, quem ele é esse faraózinho que está fingindo de ser uma pessoa espiritual, então não funciona. Isto é, nós queremos, até se for um fingimento, mas para Luiz, me ajuda, eu sei que minha essência é assim, eu sei que ao longo do ano eu não fiz as coisas certas, não consegui mudar algumas coisas, mas eu sei que minha essência está lá e eu quero voltar à minha essência, me ajude a sentir, pelo menos que 2 vezes por ano eu seja uma pessoa certa, e o resto, mas pelo menos assim você vai me ajudar mais, tá? Pense sobre isso também. Então, últimas coisas para a gente resumir essa aula, que está ficando mais longa do que eu imaginava. As restrições, tá? Para quem não conhece a restrição, de novo, de terça-feira à noite para quarta-feira à noite esse ano, fala que é bom fazer o jejum de líquido e comida. Sim! Aí tem as perguntas, mas Daniel, mas eu preciso comer porque eu tenho uma questão médica, eu preciso tomar remédio, eu preciso tomar água. Tome água, tome remédio. Tá? Se você é capaz de fazer o jejum sem atrapalhar a sua vida, se você tem que trabalhar e você não consegue fazer jejum, vai trabalhar e coma. Agora, se você consegue ficar sem comer e funcionar e ter momento para você pensar sobre a luz do Criador, ótimo. A ideia das restrições é a gente desligar do mundo físico para que a nossa alma conecte com o espiritual. Mas se você está fazendo a restrição e está ficando mais nervoso ainda, aí você está mais se aterrando no físico, então não funciona. Tá? Primeira restrição é jejum. Segunda, se fala que não colocar o corpo em contato com água 24 horas, sem você tomar banho, tudo bem, a gente não morre com 24 horas. Número 3 é também não colocar o corpo em contato com óleos, maquiagem, etc e tal. Sim, eu sei que é difícil também. Número 4 é não usar sapatos de couro. E número 5 é restrição sexual. Tá? Como se fala, não ter relações conjugais e também não as extraconjugais. Então, essas são as restrições. Se você quiser fazer parte delas, algumas delas, quer fazer todas, faça, mas pense em techuvá. E faça, se você quer colocar as restrições para aumentar a sua techuvá, ótimo. Se as restrições vão diminuir a sua techuvá, não faça. Ou, calma, você entende? Tipo, é muito importante você respeitar o que funciona para você, tá bom? E você pode falar sobre o que esse ano eu vou fazer só sapato de couro, ano que vem sapato de couro e sexo, depois sapato de couro, sexo e de jejum. Você pode ir crescendo de uma certa forma. O que é importante é você respeitar os seus limites, suas habilidades, tá? E por último, gente, como saber os sinais de techuvá, tá? Vamos terminar com isso aqui. Primeiro, quando nós temos medo. É engraçado, fala que você tem aquele medo de, cara, mas será que eu fiz, será que eu não fiz? Bom sinal. Quando você está assim todo tipo, Deus me perdoou porque Deus é incrível, aí é um problema, é um paradoxo. Pense sobre isso. Número 2, tem uma historinha assim de uma pessoa que ele quis encontrar uma princesa, um rei que quis encontrar uma princesa para o seu filho. Chegou uma moça que falou que é uma princesa que ela quer se candidatar. E ele fez um teste para ver se ela é princesa de verdade, assim. É uma história, é um conto de fadas, assim, que ele colocou 20 colchões, um em cima do outro, e debaixo do primeiro colchão, lá embaixo, ele colocou uma ervilha. E ela foi dormir lá, e depois, no próximo dia, ela acordou, e perguntou ela como foi sua noite de sono. Falou, não sei, me incomodou uma coisa no colchão. Falou, ok. Ela tem uma delicadeza, se ela conseguiu sentir essa ervilha debaixo de 20 colchões, ela sem dúvida é uma princesa. Então, qual é o ensinamento pra gente? Quanto mais você fica refinado com a sua sensibilidade espiritual, quanto mais você começa a ficar mais sensível a pequenas piadas de mau gosto que fazem com outra pessoa, fala, puxa, não deveria fazer, me machuca. Como você age, também tem que ser respeitoso, mas a sua sensibilidade espiritual, você consegue a energias, a comportamentos, a seus comportamentos, a coisa do redor, o que você deveria fazer mais ou menos, a de outras pessoas. Quanto mais você fica refinado, refinada, é um bom sinal que seu techuvá está indo na direção certa. Gente, falei demais com vocês. Espero que vocês curtiram muito essa aula. E se você acha que essa aula aqui é pertinente, vale a pena alguém, fala com a pessoa, olha, vale a pena, entra lá nas aulas de Zohar, tem como você participar, fazer essas aulas de Zohar também.
E se não, então não compartilhe com as pessoas. De qualquer forma, eu vejo você na aula que vem, vamos falar de mais coisas bacanas. Até então, gente, tudo de bom. Shana Tova!